Oi, gente. O Eduardo Bolsonaro sugeriu colocar o Pix e o Zelle na mesa de negociações e mentiu, claro, mais uma vez. Disse que o Zelle é parecido com o Pix. Não, Eduardo. É muito diferente. E você sugerir que é parecido mostra a vassalagem aos Estados Unidos, aos interesses dos bancos estadunidenses. Nós vamos mostrar o vídeo de você falando sobre o Zelle, dizendo que é parecido com o Pix, que não é, muito diferente, eu vou provar que é diferente, e mais, eu vou mostrar a inteligência artificial do próprio X, onde você postou isso, a rede social do Elon Musk, desmentindo você em relação à origem do Pix. Mas enfim, vamos ver esse vídeo do Eduardo Bolsonaro. É importante compartilhar para que a população brasileira saiba quem quer colocar o Pix na mesa de negociações e quem não quer, né? Mas vamos lá. E com Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vide que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas. E quando volta ao Brasil, ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade Para quem não sabe, o Ministério da Verdade é uma expressão criada por George Orwell, um socialista democrático, no livro 1984. Sim, Orwell era militante da OPUM, uma organização marxista trotskista, e foi lutar na Guerra Civil Espanhola. E ele escreveu tanto a Revolução dos Bichos quanto 1984 para criticar o stalinismo e defender o socialismo democrático, que ele entendia que era uma exigência histórica. Você, viu, Eduardo, está citando um socialista importante do século XX, que muita gente associa apenas ao anticomunismo, mas não era anticomunista, ele era anti-stalinista. Ele entendia que o regime do Stalin era uma ruptura com o pensamento socialista. Enfim, o Eduardo jamais saberia disso, né? Jamais saberia que o Orwell, Eric Arthur Blair era seu nome de batismo, né? Orwell era um pseudônimo, era socialista. Isso está no texto Porque Eu Escrevo, do George Orwell, e no prefácio dele, A Revolução dos Bichos, ele deixa isso muito claro, né? Tudo que eu falei aqui pode ser conferido, viu? Mas, enfim, vamos seguir. Censurar as redes sociais, então Lula não é confiável, e esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle. Não, aí tá a mentira dele. Não é semelhante ao Pix. É controlado por bancos privados, é limitado, é mais lento, entendeu? Você precisa estar... O banco tem que estar credenciado na rede privada. Estados Unidos, claro. Então é muito diferente. E trazer o Zelle para o Brasil, que não é o que ele disse exatamente, mas é o que fica nas entrelinhas, não é? Seria completamente diferente do Pix, viu? Colocar o Zelle e o Pix na mesa de negociações. Veja o que ele vai dizer sobre mesa de negociações. Veja só. Quem é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras. Ou seja, já está sugerindo o quê? Entregar parte das terras raras? Enfim. Mediante a quê? Qual vai ser a contraparte? Né? Não diz. Enfim. Olha, e é absolutamente não razoável entregar terras raras do Brasil aos Estados Unidos. Isso aí é vassalagem. Agora, o Pix é muito diferente do Zelle. E ele sugerir que o Zelle é o Pix dos Estados Unidos é o maior absurdo. Porque aí abre a janela para, na mesa de negociações, a implementação do Zelle aqui no Brasil, né? Sob o controle de bancos estadunidenses. Mas enfim. Né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. E com Jair Bolsonaro... Ou seja, aí complicou, viu? Aí complicou para você, viu, Eduardo? Mas vamos lá. Quais são as diferenças do Zelle e a diferença em relação ao Pix? Embora frequentemente sejam comparados, né, eles possuem características bem distintas. Isso aqui foi pela revista Fórum, viu, gente? O Pix foi criado e operado pelo Banco Central do Brasil, portanto é uma infraestrutura pública de pagamentos instantâneos obrigatória para instituições financeiras autorizadas e disponível de forma padronizada em praticamente todo o sistema bancário nacional. O Zelle é uma ferramenta privada cuja adesão depende da participação dos bancos na rede. Aqui tem um bloquinho, né?
O Zelle é consórcio de bancos privados. Disponível em quase todo o sistema, apenas nos bancos participantes, o caso do Zelle. Chaves, Pix, CPF, celular. Já no Zelle, a chave é apenas e-mail ou telefone. Pode ser telefone no Pix, mas é diferente. Ela pode ser aleatória. 24 horas por dia, o funcionamento 7 dias da semana. Depende das regras dos bancos, ou seja, o funcionamento do Zelle não é 24 horas por dia, 7 dias da semana, não é o tempo todo. A infraestrutura no Pix é pública, ampla, incluindo no Zelle é privada e serve para amplo, incluindo empresa. Tal. No Zelle, predominantemente transferência entre pessoas. Pode ter uso comercial do Pix, ou seja, são coisas muito diferentes, mas essa figura aí trata como igual, né? Aí ele veio, eu não vou soltar esse vídeo dele não, mas eu vou resumir. Ele dizendo que jamais falou em substituir o Pix, ele falou em colocar na mesa de negociação. A palavra dele foi essa, ele confessou que pode colocar na mesa de negociação, incluiu o Zelle, chamou o Zelle de Pix dos Estados Unidos, o que é falso. Então, ninguém está colocando nada na sua boca, não. Você que falou isso. E aí, a parte mais engraçada, o Ítalo Massino, quem criou o Pix, quem idealizou o projeto, perguntando para o Grok. E o Grok, a inteligência artificial do Elon Musk, disse: o Pix foi idealizado e criado pela equipe técnica do Banco Central. Os estudos começaram em 2016, governo Temer, com um grupo de trabalho formal em 2018, sob Ilan Goldfein. O engenheiro Carlos Eduardo Brant liderou o projeto e é reconhecido como o pai do Pix. Foi lançado em novembro de 2020, durante o governo Bolsonaro, mas a autoria é do Banco Central de forma autônoma. Lembra que eles defenderam a autonomia do Banco Central? Pois é. O Banco Central, de forma autônoma, foi quem idealizou o Pix. E o presidente nem teria como ter qualquer tipo de influência sobre isso. O Eduardo Bolsonaro disse que o Pix foi criado pelo pai, mentira, foi criado pelo Banco Central, e disse que, E ele disse que o Lula, tem gente dizendo, aliás, bolsonaristas, que o Lula não iria permitir. Quem diz isso? Esse aqui, ó. Porque o presidente Bolsonaro, alguém acha que o Lula deixaria o próprio Maiêutico, né? Você vai lá, ele pediu desculpas, pediu desculpas, obrigado, mas não colou, foi mal, desculpe, e depois passou desculpando, dizendo que só Bolsonaro autorizaria. O próprio bolsonarista foi obrigado a reconhecer, é um caso raro, até parabéns por ter reconhecido o erro, né? É tão raro ver bolsonarista fazer isso, mas foi obrigado a reconhecer que não foi por causa do Bolsonaro, porque o Banco Central, de forma autônoma, o Bolsonaro nem sabia o que era o Pix, né? Tem vídeos do Bolsonaro sendo perguntado sobre o que era o Pix, ele disse que não sabe, vou procurar saber e falo para vocês. Ou seja, o Bolsonaro não tem nada a ver com a criação do Pix. Isso foi reconhecido até pelos bolsonaristas. Aquele bolsonarista. Os outros eu acho que não. Mas olha, esse episódio revela o grau de subordinação dos bolsonaros aos Estados Unidos. Eles estão dispostos a colocar na mesa de negociação, criando uma falsa equivalência entre o Pix e o Zelle, porque o Trump, o Trump, e é isso que eles não querem dizer, o Trump está indo contra o Pix porque o Trump é vassalo das empresas de cartão de crédito e das Big Techs que são contra o Pix. O Trump, Donald Trump, o aliado dos Bolsonaros, é o empregadinho dessas empresas. E eles servem indiretamente essas empresas também. Só não vão publicamente falar que são contra o Pix agora, porque o Pix se tornou muito popular no Brasil. E sabem que eleitoralmente seria suicídio, esse é o único motivo. Mas nas entrelinhas, quando você escuta colocar na mesa de negociação, você vê quem eles são claramente. Quando você vê o Eduardo Bolsonaro dizendo que o Zelle é o Pix dos Estados Unidos, quando são coisas completamente diferentes, ele novamente revela quem ele é e o que ele defende e o grau de subordinação aos Estados Unidos e aos interesses dos bancos privados. Ele pode chiar, ele pode exigir retratação, ele pode ficar fazendo chilique aí na rede, mas a verdade saiu mesmo que ele não queira. Enfim.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Pode mandar um Pix. Um Pix para o canal é andretj@terra.com.br. Sim. E se você quiser, você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado como você pode fazer isso. Não é difícil. Você se cadastra no site do Hotmart gratuitamente, não tem cobrança. E com um clique você vira afiliado dos nossos cursos. E ao divulgar os cursos, você vai ganhar comissão em cada venda de curso. Começa com 20% e se você vender 13 cursos, sua comissão pula para 40% do valor do curso. O link está no comentário fixado explicando como é que faz isso. Lembrando, gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.